Guitarrista, você sente falta de ter no seu vocabulário mais acordes modernos, mais acordes que tem aquele som que vão te diferenciar dos demais? Você está cansado de ficar tocando sempre aqueles mesmos formatos de acordes, aqueles do Caged ou acordes com pestana? Se sim, fica até o final do vídeo porque eu preparei vários tipos de acordes que vão fazer com que você dê um salto de evolução e saia do básico, saia daquele som comum e explore novas sonoridades na guitarra. E aqui nessa aula eu vou explorar bastante as cordas soltas dentro de progressões de acordes. Então eu vou te passar progressões que você pode utilizar, mas é importante salientar que esses acordes que eu vou te passar, é bom você prestar atenção e sempre pensar em que tipo de música que eu posso encaixar, porque às vezes eles não vão se encaixar em todos os tipos ou estilos de músicas. Então é legal que você ouça, dê uma analisada e veja se encaixa com aquilo que você toca ou alguma música que você vai tocar, mas eu tenho certeza que algum proveito você vai tirar dessa aula, porque esses acordes são muito legais. Então vamos lá, a primeira progressão é bem simples, vai ser sobre o acorde de Lá menor e sobre o acorde de Ré menor. Então basicamente, quando você está no tom de Lá menor, você tem muitas músicas que são assim, né? Lá menor e Ré menor. E a música fica assim por bastante tempo. E aqui eu vou passar um truque bem legal, que todo guitarrista deveria conhecer, que é o seguinte truque, ó. Vou começar a fazer isso aqui, ó. Então aqui eu utilizei o Lá menor e o Ré menor, só que utilizando cordas soltas e mudando uma nota dentro aqui do formato que eu estou colocando, e aí ele vai gerar esse movimento aqui dos acordes, gerando os novos acordes e deixando a progressão muito mais interessante e bonita. Mas você pode ver que não vai se encaixar em toda a música. Então, muitas das coisas que eu vou passar aqui, você pode utilizar, por exemplo, como uma introdução ou algum trecho assim para deixar a música mais bonita. Ou se você vê que o vocal encaixa aqui dentro dessa progressão, também funciona, beleza? E o que eu estou utilizando aqui, ó? Pro Lá menor, estou fazendo aqui o Lá menor com o nono, que eu tenho Lá, Mi, Dó, Si a nona e o Mi a quinta. Aí depois quando eu venho aqui, eu vou mudando sempre a nota aqui do dedo indicador, que está na corda 4. Depois disso eu tenho um Lá menor aqui com sexta, menor, e depois um Lá menor com sexta maior. E por fim, um Lá menor 7. Então, basicamente eu estou mudando aqui, eu pego da quinta, daí sexta menor, sexta maior e sétima. Esse que é o movimento. E aqui do Ré menor vai ser a mesma ideia, só que descendente. Então aqui eu estou fazendo um Ré menor com o nono, que eu tenho o Lá, o Ré, o Fá, que é a terça menor, e o Mi, que é a nona, né? Aí depois eu faço um Ré menor com sétima maior, depois um Ré menor, sétima menor, e finaliza aqui com Ré menor com sexta maior. Então aqui no Ré menor eu faço esse movimento aqui. Tenho certeza que você já ouviu esse tipo de progressão em alguma música e você pode utilizar aí dependendo do contexto que você for aplicar. O próximo formato que a gente vai explorar vai ser o seguinte: eu vou pensar aqui nos acordes de Dó maior, Lá menor, Si menor e Mi menor. E também vou utilizar cordas soltas, então vou utilizar isso aqui, ó. Então dá uma cara completamente diferente e mais moderna para a música. E aqui eu estou utilizando Dó com nona, que eu tenho Dó, toco Dó aqui, aí corda solta Sol, Ré e Mi, que é um Dó adicionando a nona. Aí depois eu tenho Lá menor com sétima, que eu tenho Lá, o Dó, o Si aqui vai ser a nona do Lá e o Mi a quinta. Do Si menor, mesmo formato, Si, o Ré, que o Ré terça, aí eu tenho o Si de novo, e aqui eu tenho o Mi, que é a 11ª, e no Mi menor eu vou ter o Mi, o Sol, faço ele que é a nona e o Mi de novo.
Então essa progressão aqui é baseada sempre nesse formato, né? Com o dedo que eu estou fazendo, o dedo 2 e o dedo 3. E aí fica a dica que sempre que você tiver um tom com cordas soltas, tente explorar as cordas soltas se você quiser obter uma sonoridade mais moderna. Próxima progressão é uma bem mais fácil aqui de pensar, que eu vou utilizar pensando somente na tônica e na sétima do acorde. Então, por exemplo, se eu tenho uma progressão assim, ó, eu posso utilizar esse formato aqui, ó. Isso aqui funciona muito, principalmente para o worship, é legal utilizar esse tipo de desenho. E aqui eu só estou utilizando a tônica e a terça do acorde, só que eu estou jogando essa terça aqui bem no agudo, né? Que seria um intervalo aqui de décima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Daí ele dá esse som moderno aqui, né? Que funciona bem. E aqui, no caso, eu coloquei opções, por exemplo, eu fiz aqui o Dó, Mi menor, o Ré. Aí na primeira vez eu inverti, eu fiz a terça no baixo. Então, Si e Ré aqui. Na segunda, aí eu fiz com a tônica. Então você pode também pensar dessa forma, e inverter para dar esse movimento que também fica bem interessante. Outra coisa que você pode pensar para formar novos acordes é nos intervalos e juntando com, aqui no caso, cordas soltas. Então só de eu pensar, por exemplo, se eu estiver na tonalidade de Dó maior, se eu pensar aqui nos intervalos de terça sobre o campo harmônico, e aí eu colocar as cordas soltas, já vai me dar acordes com uma sonoridade bem interessante, ó. Então o que eu fiz foi basicamente tocar aqui o intervalo e pensar aqui nessas três cordas soltas que todas estão dentro do tom aqui de Dó maior, que é o Mi, o Si e o Sol. E aí isso vai gerando novos acordes. Então, por exemplo, aqui no Dó eu tenho um sétima maior, no Ré menor vai ficar um Ré menor com décima primeira, que é o Sol aqui, né? Não, na verdade é décima primeira. Aí eu tenho o Si aqui, que é a sexta, e o Mi, que é a nona. No Mi menor vai dar um Mi menor mesmo, que é o Sol, Si e Mi. No Fá vai dar um Fá, Lá, Sol, que é a nona. Si, décima primeira aumentada e Mi, que é a sétima maior. No Sol dá um Sol, Si. Aqui vai gerar meio que um Mi menor também, que eu vou ter o Mi menor com baixo em Sol, que é o Sol, Si, Sol de novo, Si e Mi. No Lá vai dar um Lá 7 aqui, que eu tenho Lá, Dó, Sol, que é a sétima, Si, que é a nona, e Mi, que é a quinta. E no Si eu vou ter um Si, Sol, Si, Ré, Sol, Si de novo, e Mi. Vai gerar um som meio do Sol com baixo em Si aqui, com o Mi, que é a sexta, e aqui voltando pro Dó. Então eu tenho esse recurso aqui de sempre também pensar nos intervalos e nas cordas soltas, e eles vão me gerando novos acordes aqui. E na nossa última progressão, uma coisa que eu gosto de utilizar bastante é pensar aqui nos acordes graves, porque nas inversões aqui, pegando as cordas mais graves, porque principalmente se você quiser dar um clima mais, vamos dizer assim, sombrio, você pode utilizar esse recurso das cordas soltas. Sombrio, mas ao mesmo tempo bonito também. Então, por exemplo, se eu tiver essa progressão aqui do Fá, Dó, Mi menor e Ré. Aí eu vou utilizar essa inversão aqui, ó, que é basicamente eu pensar nesse acorde aqui, nesse
esse formato de acorde, só que eu tô jogando ele aqui, e aí eu pego essa nota aqui, que é a quinta, por exemplo, se eu tô pensando aqui no Fá, e jogo aqui na sexta corda. Aí eu tenho isso aqui, ó. E pra mim ele fica um som bem bonito. Então eu faço aqui isso pro Fá, pro Dó também, ó. Tem o Dó, Mi, Si, e eu tô pegando a quinta e sempre jogando aqui no grave, né? Então, Sol, Dó, que é a tônica, Mi a terça, Si a sétima, e daí falta a quinta, eu jogo aqui em cima. Então esse formato que eu vou utilizar. Aí pro Mi menor também, só que eu penso na terça menor, e pro Ré também. Aí, por exemplo, o Fá fica assim, o Dó, Mi menor e o Ré. O Ré eu posso pensar aqui nas cordas soltas. Ele dá um som mais suspenso por causa do Sol, né? Ele fica bem interessante essa sonoridade. E aí é sempre importante e interessante que você pense assim, nesses conceitos que eu passei, para que você possa fazer isso em outras progressões. Sempre analise os acordes que você está utilizando, o tom, se você pode utilizar a corda solta ou não, e também pense na formação dos intervalos, tente misturar isso com o que você já sabe, além de pensar aqui nos formatos. Então, a dica é o seguinte, muito do que eu passei aqui é baseado somente, você pega um formato e tenta aplicar para todos os acordes, porque isso é uma forma de gerar novas sonoridades. Então analise bem, tenta ter esse pensamento, você pega um formato ou dois e tenta passar para outros acordes, e dependendo do tom você pode utilizar cordas soltas, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado a expandir sua mente com relação aos acordes para sair do básico, e se ele te ajudou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque isso ajuda muito eu sempre trazer novos vídeos aqui, e também para ativar as notificações para você receber os próximos vídeos sempre que eu lançar um vídeo novo. E se tiver algum comentário, deixa aí que eu vou te responder para a gente trocar uma ideia, beleza? Eu sou o Leandro Fonseca e eu te vejo no próximo vídeo.